Boa noite a todos. Paz do Senhor. Quantos estão alegres? Bom é sentir a presença do Senhor, amém? Estava ali agora na hora da oferta. O pastor Fábio estava louvando esse louvor e eu procurando alguém que não conhecesse igual a mim, que não era nascido, né? Aí eu olhei e só estava o Jonathan quieto e o Isaac. Aí eu falei, é porque eu, Jonathan e Isaac não éramos nascidos nessa área. Isso que eu não conheci. Não vou olhar para trás não, que ele vai me desconcentrar já já. Ele faz isso. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Pastora Marta, também me batizei lá em Lagoa de Cima também. Mas não foi tantos anos atrás, não. Foi em 2011. Faz 11 anos, né? 11 anos. Deixei o velho homem lá. De vez em quando ele quer pegar um Uber para voltar, mas a gente repreende ele. Né, Wagner? Marcos capítulo 5, nós vamos falar hoje sobre o tema Foco em Cristo. E eu queria ler um versículo, uma história muito conhecida. Nós vamos compartilhar algumas coisas juntos através dessa história. Você já, com certeza, já leu, já ouviu alguém falar sobre isso. Mas vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou ao meu coração, vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Não sei se você tem percebido, mas o Senhor tem falado nesse culto muito sobre cura, sobre milagre. E eu creio que o Senhor está fazendo isso, amém? Marcos capítulo 5, nós vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 21. Achou aí? Amém? Você que está na sua casa, nos assistindo aí, que Deus te abençoe. Vamos ler. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Amém? Só até aí. Queridos, é uma história muito conhecida. É uma história que a gente vai precisar contar rapidinho para nos introduzir aqui. Jesus, ele está saindo de uma região chamada Gadara. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, ele vai para essa região com um propósito, com uma missão. Chegando em Gadara, existe a situação do jovem que está possesso por uma legião de demônios. E ele expulsa os demônios da vida desse jovem é liberto. O jovem pede para voltar com ele, ele diz: não, eu preciso de você aqui para você anunciar o que você viveu aqui. E ele sai de lá com seus discípulos e atravessa de novo o mar. Chegando em terra, a notícia se espalha que ele está, e aonde Jesus estava, a multidão seguia, porque sabia, já estava ciente dos milagres que vinham acontecendo, das coisas. Então uma grande multidão o cercou, e ele começou ali a
ter essa situação de gente pedindo, clamando, gritando, desesperado. E o texto narra para nós que chegou um homem por nome de Jairo, um dos principais da sinagoga, um dos governantes da sinagoga, um homem importante, um homem que tinha condições financeiras. E ele narra para Jesus uma situação resumida, dizendo que a sua filhinha, eu gosto muito dessa tradução, desse carinho do pai, que a sua filhinha, Juan, está à beira da morte. E ele roga, dizendo, eu peço para que o Senhor venha comigo, para que o Senhor coloque as mãos nela, diz o texto. Atente para isso. Para que o Senhor venha comigo e coloque as mãos nela, para que ela seja curada e viva. Eu acredito que antes dessa decisão de Jairo ir atrás de Jesus, eu acho que ele tentou outras coisas. A Bíblia não dá o detalhe para nós, Edu, de qual enfermidade que era, mas eu acredito que a primeira reação de Jairo é tentar contratar médicos. Era um homem importante, tinha condições financeiras, eles tentaram de tudo e não deu jeito, até que ele achou uma solução, uma esperança nasceu no seu coração, ao ouvir falar que tem um Jesus que aonde ele passa o enfermo é curado, aonde ele passa o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve, e nasce uma esperança no seu coração. Ele diz, eu vou lá, vou pedir, eu não sou digno, mas vai que ele vai na minha casa, eu vou tentar, eu vou clamar, é minha filha, é a única esperança, eu vou. E ele faz isso, ele consegue chegar até lá, e ele faz esse convite para Jesus. E de forma muito simples e imediata, Jesus diz, vamos, eu vou com você, vamos lá. E eles começam um percurso de volta para casa de Jairo. Para Jairo esse percurso é angustiante. A ansiosidade de Jesus chegar logo, a incerteza, Mateus, de como a sua filha está, a fé de que Jesus poderia fazer o milagre. Só que a multidão aperta, a multidão tenta gritar por milagre, pedir. Você imagina a dificuldade de Jairo, eu acredito que está na frente, indo para mostrar o caminho, por mais que Jesus o conhecia, a parte de Deus ali sabia de tudo, mas eu acredito que Jairo estava indo na frente, Daniel, para ir num caminho, e a dificuldade que era esse caminho até chegar à casa de Jairo. Você imagine você como pai, essa situação, imagina você com pressa, dizendo, vamos, minha filha está morrendo, e a multidão apertando, gente querendo milagre, gente precisando de milagre, e Jesus andando tranquilo, calmo, como Jesus era, e a situação lá, de repente, essa história é interrompida por um pedaço de tempo. No caminho, obrigado, filho, Deus te abençoe, receba galardão de profeta, viu? Aprendi. Hoje eu peguei água para ele, Edu profetizou isso também. E essa história foi interrompida porque de repente uma mulher aparece. Essa mulher, ela aparece na história, ela se tornou conhecida entre nós pela sua coragem e ousadia, porque ela não poderia fazer o que fez. Essa mulher, a Bíblia não revela o nome dela, mas a Bíblia dá alguns detalhes para nós que ela sofria de uma hemorragia ou de um fluxo de sangue, como é conhecido entre nós. Havia 12 anos. A gente calcula que ela teria nesse momento nesse contexto aqui, 24 anos, porque a história dela é que ela foi, junto com seus pais, acompanhada, toda menina, segundo a cultura judaica, com 12, entre 10 a 12 anos que começava o seu ciclo menstrual, ela tinha que ir para um lugar, uma espécie de vale, um lugar onde elas ficavam excluídas, ou separadas, melhor dizendo, não excluídas, mas separadas por 7 dias a 10 dias, até que esse ciclo terminasse e ela retornasse. Ela, como primeira vez, criança, foi com seus pais, os pais já deixaram ali, e passaram-se os 7 a 10 dias, os pais voltaram e perceberam que o sangue não cessou. Eles pensaram, talvez algum normal, vamos voltar no outro dia. Eles voltavam e perceberam que tinha algo errado. Até que isso, a Bíblia dá detalhe, e eles começaram a contratar, chamar, pagar, pesquisar médicos para tentar ajudar na situação dela.
e ninguém dá jeito, ninguém consegue ajudar. E 12 anos essa menina vive nesse lugar, longe de pai, longe de mãe, porque segundo a cultura, a mulher quando estava nesse período, ela era considerada imunda. E ela vivia nesse lugar sem saber do que estava acontecendo, de como que ocorria tudo. Os seus pais no desespero. E eu acredito, irmãos, e aqui eu estou conjecturando a história, eu acredito que os rumores chegam naquele lugar onde ela está. Porque ela demonstra para nós uma atitude de fé. Sim ou não? Mas, Juan, como que ela teve uma atitude de fé, sendo que ela nunca viu, nunca teve encontro pessoalmente com Jesus? Acredita que os comentários chegavam naquele lugar. Olha, tem um homem que está causando uma revolução em todo lugar. Aonde ele passa tem milagres, aonde ele passa tem cura, aonde ele passa. Isso foi alimentando algo nela. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, ouvir dos testemunhos. E algo foi sendo gerado no coração dela, por aquilo que ela ouvia. E de repente, talvez, irmãos, eu não sei, mas talvez ela disse, é a minha única ou última esperança. E ela estava com uma fé tão grande, irmãos, que de repente não foi anunciado que Jesus ia passar por ali. Sabe qual foi a forma de anúncio? Quase um sinal de fumaça. A multidão gritando e apertando Jesus, e o barulho talvez chegou aonde ela estava. Ela disse, pelo barulho e pelo barulho da multidão, ele está passando por aqui. Talvez o comentário, alguém chegou, sabe aquele povo que sai correndo para contar para todo mundo? Jesus está passando, e chegou até ela, e uma palavra veio no coração dela, minha pastora. Ela disse, eu vou sair daqui, mesmo que eu não possa fazer isso, eu vou ter que ir de forma coberta, com um lenço, escondida, mas eu vou sair daqui e vou tocar nele, porque ela dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Olha a fé dela, irmãos. Ela acreditava, Dedé, que se ela tocasse nele, não precisava de pedir, não, se tão somente ela tocasse, ela seria curada na hora. Ela toma essa atitude e vai, Jesus está lá com Jairo, aquela situação, e a mulher vem por detrás da multidão e vai ganhando espaço, e de repente essa mulher toca na orla das vestes do Senhor. E a Bíblia diz, para nós glorificarmos ao Senhor juntos, que quando ela toca nas vestes dele, ela é curada imediatamente. Aleluia. Ela percebe, ela sente que ela foi tocada, ela sente que sentiu um poder que passou por ela. E imediatamente o Senhor para, irmãos. O Senhor parou. E o Senhor fez uma pergunta e disse, alguém me tocou? Os discípulos dizem, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que alguém te tocou. Ele diz, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Pedro até disse, Senhor, a multidão aperta, te oprime, tu pergunta para nós quem te tocou, como é que a gente... E ela ali naquela situação, percebendo que foi curada ainda, escondida. Eu não sei, irmão, se essa mulher era conhecida, se não era conhecida, se o povo ia reconhecer ela tirando o véu, não sei. Mas Jesus quer que ela se apresente. O Senhor conhecia ela, irmãos? Sim ou não? Mas por que ele estava perguntando quem é que me tocou? Ele estava querendo que ela se apresentasse, que ela aparecesse. Ele estava falando de forma indireta para ela, o tempo do anonimato acabou, você agora vai aparecer e todos vão ver que você foi curada. Aleluia. E ela percebe que com ela aparece e diz, Senhor, fui eu. E o Senhor olha para ela e diz, filha, a tua fé te curou. Glória a Deus por isso, irmãos. Ela foi curada depois de 12 anos de uma hemorragia, ao tocar nas suas vestes. E sabe o que é lindo demais, irmãos? Você lembra o que ela disse consigo mesma? Eu acredito que ela profetizou. Você lembra? O que ela disse?
se tão somente eu serei curada. Quem disse isso? Ela. Mas ela disse isso, irmãos, talvez no caminho ou antes de sair do lugar onde ela estava. Ela planejou e disse, se tão somente eu serei curada. Irmãos, e aconteceu exatamente o que ela profetizou. Quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Sabe o que é isso? Eu vejo vários casos na Bíblia, irmãos. Teve um homem que chegou e disse, Senhor, eu tenho um servo lá em casa, que ele está muito enfermo. Ele está quase morrendo. O Senhor diz, tá bom, eu vou lá na tua casa. Ele diz, não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Basta uma ordem sua, e o meu servo ficará curado. Eu tenho funcionários também. Ele era um centurião. Eu tenho funcionários também, e eu digo para eles, sai daqui e vai para lá, e eles me obedecem. Não precisa o Senhor ir na minha casa, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. E o Senhor disse, então vai, porque o teu servo está sendo curado agora. E ele foi curado, diga glória a Deus por isso. Mas você consegue entender, irmãos? Calma aí, em uma ocasião o Senhor liberou uma palavra. Em outra ocasião o Senhor está indo na casa de Jairo. Em outra ocasião a mulher que veio até ele. Você percebe essas ocasiões diferentes? É a Bíblia nos ensinando que o nível e a forma do seu milagre, quem determina somos nós. O nível e a forma que vai acontecer, quem determina é você. Porque como ele profetizou, assim aconteceu. Como essa mulher do fluxo de sangue profetizou, assim aconteceu. Como Jairo pediu, vá lá em casa e toque nela, assim aconteceu. O nível da sua fé, o quão criativo você vai ser para pedir, o Senhor vai honrar a sua palavra, o Senhor vai honrar o seu pedido, o Senhor vai honrar a tua fé, como você pediu. Então seja ousado no pedir, querido. Seja ousado no pedir. Peça com fé. Porque assim como você profetizou, assim o Senhor vai fazer. Porque nas simples coisas ou nas grandes coisas, Deus honra a palavra do filho e da sua filha. Você pode levantar a mão comigo assim, por favor, eu preciso liberar isso sobre a sua vida e você precisa concordar comigo. Assim como você profetizou, o Senhor vai fazer. Vou profetizar de novo, assim como você profetizou, o Senhor vai fazer. Felipe, eu não tive fé para profetizar, profetiza agora. Eu não tive fé para pedir, pede agora. Pede agora, dá detalhe para o Senhor. Se é um sonho, dá detalhe para Ele. Se é um sonho de algo material, dá detalhes. Se é um sonho de algo ministerial, dá detalhes para Ele. Pede, pede com fé, pede com detalhes, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor é um Deus que honra como você profetizou, como você sonhou, como você imaginou. A cor da roupa que você sonhou, o sexo do bebê que você sonhou, o Senhor faz. Tenha fé para pedir. Seja intencional no que você pede. Ela profetizou, se tão somente tocar eu serei curado. O Senhor disse, assim seja. Não precisa na minha casa, libera uma palavra, assim seja. É você que vai determinar isso. Irmão, nós precisamos ser ousados. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas, já aconteceu comigo, irmão. Talvez já aconteceu com você. Deus é um Deus de coisas grandes, Deus é um Deus de detalhe, Deus é um Deus de tudo. De eu estar com vontade de comer um negócio e falar, Senhor, poxa, eu queria comer um negócio diferente, e o que eu pensei chegar. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. Então pede com fé, com detalhes. Ela pediu dessa forma e aconteceu dessa forma. Uma nova história começa na vida dessa mulher.
Porque ela teve fé, alguém tocou nele diferente. Todo mundo tocava nele, Natan, todo mundo. Mas ela tocou diferente. Tocar, irmãos, todo mundo vai tocar. O culto aqui, todo mundo vai tocar nele. Só que o que você vai receber depende do que o pastor Fábio nos antecedeu aqui. Depende de forma individual e intencional o que você está fazendo. Para muitos é mais um culto, irmãos. Para muitos é mais um louvor. Mas eu acredito que aqui na comunidade evangélica Cura, para a maioria é o culto. Para a maioria é o louvor, que eu vou entregar tudo que eu tenho para Ele. E eu creio, e nós cremos que você está saindo daqui com algo diferente nas suas mãos. Amém? Ela é curada, eu imagino o desespero de Jairo. Irmão, vamos falar, nós somos seres humanos. Se sou eu lá, eu ia estar assim, tanta hora para essa mulher querer milagre. Minha filha está morrendo lá em casa. Tanta hora para ele parar, porque Jesus parou, irmãos. Ele podia ter continuado, recebe, estou com pressa, está curado. Ele parou e perguntou, quem é que me tocou? Imagine Jairo, falou assim, meu Deus, se Pedro ficou meio estressado, você imagina Jairo. Você imagina, falou assim, meu Deus, todo mundo está tocando nesse homem, ele quer saber quem tocou. Vai abrir uma lista de presença agora aqui, nós vamos ficar aqui a tarde toda. E o pior, irmãos, e o pior, um enviado chega, não sei de quem, mas foi. Um enviado chega e dá uma notícia. Sabe aquela pessoa que gosta da notícia ruim? Toda família tem alguém assim. Meu caso é na família da minha esposa. Ela tem uma prima, que eu não posso citar nome, que é live, né? Irmãos, quando ela liga, eu já fico assim, não atende. E o pior, que ela só liga horários que não é normal. Meia-noite, 5 horas da manhã, eu fico assim, misericórdia, quem que morreu? Tem que orar, irmão, não é possível. Só liga para dar notícia ruim. Toda família tem uma pessoa assim, né, irmão? Ô, misericórdia. Teve uma vez que ela ligou 5 horas da manhã para falar que um primo de Oceane morreu. Falei, meu Deus, acabou com o meu sono, acabou com tudo. Eu fico desesperado, irmão, porque a família de Oceane é muito grande. Eu acho que cada canto tem um primo dela. Aí eu fico com muito... Apareceu essa pessoa lá no meio de tudo para falar com o Jairo. Já estava numa situação difícil. Chega uma pessoa dessa enviada e diz, Jairo! E não sabe nem dar notícia. Não sabe da notícia. Tem gente que não sabe da notícia. Tem alguém aqui que na cura que não sabe da notícia. Não vou falar o nome dele não. Não sabe da notícia. Ele chegou, esse enviado chegou e falou assim, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Irmão, isso é maneira de dar notícia. Você imagina essa notícia chegando para o pai, irmãos. Quem é pai sabe da dor que é, irmão. Quem é pai sabe da dor que é. A sua filha está quase morrendo. É o desespero de chegar em casa logo. Alguém ainda vem e diz, pare de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. E o que é lindo aqui no texto é que eu preciso conjecturar isso aqui, desenhar isso aqui para você entender. Talvez Jesus estava falando com a menina aqui, com a mulher do fluxo de sangue, e Jairo aqui, não sei. E o rapaz falando com o Jairo aqui. Quando o rapaz deu a notícia para Jairo, Jesus imediatamente olhou para Jairo. Eu fico imaginando a cena, irmão. Ele parou na hora o que ele estava fazendo. Olhou para Jairo, deu nem ideia para quem trouxe a notícia. Olhou para Jairo e disse para ele, Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. E aqui Jairo precisa tomar uma decisão. Aonde vai estar o seu foco agora, Jairo? Você tem 3 opções de foco agora. Você tem o foco na sua filha,
na notícia que você recebeu ou de uma palavra que Jesus liberou. A palavra é: não temas, crê somente. A palavra de alguém que está com ele, que não está lá. A outra palavra de alguém que estava lá e disse que ela morreu. Se Jairo está nessa situação, e aí? Que Jesus diz: não temas, somente crê. Que ele precisa direcionar o seu foco agora, e ele olha e foca em Jesus. Ele diz: eu vou preferir crer. Porque a situação, irmãos, ela pode ser até desconfortável, mas o meu foco precisa estar em Jesus. Certa vez Jesus, em uma aldeia chamada Betânia, duas irmãs completamente desesperadas, porque o seu irmão está morto faz 4 dias, e elas dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele olha para ela e diz: ô mulher, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A multidão está dizendo: ele morreu. Jesus diz: calma, que ele só está dormindo. É um spoiler que eu vou falar agora, tá? Mas quando Jesus chega lá na casa de Jairo, Jesus chega na casa de Jairo dizendo: por que vocês estão desesperados e chorando? A menina não está? A menina está? Os olhos dos homens, ela está morta. Mas nos olhos dele, ela só está dormindo. A situação diz, na ótica natural, que ela está morta. Mas ele liberou a palavra dizendo: não, ela está dormindo. E você precisa tomar uma decisão. E aí? Porque o mundo está gritando crise. O mundo está gritando morte. O mundo está gritando acabou. E alguém está dizendo para você: ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Ela está viva, só está dormindo. Você está olhando, você está vendo com seus olhos que ela está morta. Mas alguém que está acima de tudo e de todos está dizendo: ela está dormindo. Irmão, precisa ser muito doido, ter muita fé, mas precisa crer e focar nele, acreditar no que ele está falando. Porque aos olhos humanos a situação acabou. Aos olhos humanos, talvez você que entrou aqui por essas portas, está vivendo uma situação que para você não tem jeito. Uma situação que aos seus olhos, uma restituição é improvável. Talvez aos seus olhos, o tempo já passou. Talvez aos seus olhos a tribulação é tão grande que o teu sorriso aqui está escondendo. Mas lá no seu interior, só o Senhor e você sabe o que você está passando. Talvez você não tinha nem força direito para chegar aqui, mas chegou. E a situação que você está vivendo grita para você que vai acabar assim, não tem mais jeito. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Eu gostaria que você levantasse a mão de novo, por favor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Eu preciso dizer isso de novo, porque Deus está falando com pessoas aqui. Quem dá a última palavra é o Senhor. Você me ajuda, irmãos, por favor. Cutuca alguém perto de você aí, vai. Seja profeta para ele agora. Ele está precisando ouvir uma palavra de Deus através de você. Essa pessoa que Deus colocou do seu lado aí, Deus colocou essa pessoa aí. Olha para ela agora, aponta um dedo de profeta para ela. Aponta o dedo, pode apontar. Fica tranquilo que não vai arrumar confusão não. Aponta o dedo de profeta para ela. Diga: quem dá a última palavra. Não, mas profeta tem que falar com autoridade. Fala com autoridade, diga: quem dá a última palavra não é o médico, não é o homem. Quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Ainda há esperança, ainda há esperança. O médico disse que não tem jeito, mas quem dá a última palavra é Ele. O homem diz que não tem jeito para o teu casamento, para o teu emprego, para a tua história, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Não temas, crê somente. Você precisa direcionar o seu foco. Se o seu foco vai estar no que você está vendo,
que é a tribulação, ou se o seu foco vai estar na palavra, em Cristo, no que Ele já liberou. Porque se Ele disse, irmãos, não importa o que você está vendo, você precisa confiar. E quem vive focado na palavra, irmãos, aos olhos do mundo é uma pessoa completamente maluca. Quem vive focado na palavra é igual aquela mulher, com o filho morto em casa. Alguém pergunta, como é que você está, amado? Ela diz, vai tudo bem. Alguém diz, é doida. Mas ela estava com foco. Vai tudo bem, porque eu creio no Deus que faz milagres. Nós precisamos colocar o foco na palavra. Nós precisamos colocar o foco em Cristo. Porque o nosso contexto parece, irmãos, não ser favorável, parece ser de crise. Mas nós preferimos acreditar na palavra. O Brasil diz que está em crise, mas nós preferimos acreditar na palavra. Amém? Jairo acreditou e foram. E agora a gente encerra. Eles chegaram lá na casa de Jairo, Jairo desesperado, você imagina todo mundo lá chorando, desesperado. Tinha gente que estava lá, Dedé. Era cultura, tem isso na cultura judaica de ter velório. Já estava acontecendo o velório. Jairo nem sabia, mas já estava acontecendo, gente chorando. E aquele negócio todo, Jesus chegou lá. E isso para mim é muito estranho que aconteceu nesse texto aqui. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, a multidão, as pessoas estavam chorando, desesperada. Quando Jesus chegou, ele diz, por que vocês estão chorando? Ela não está, ela está dormindo. E a Bíblia diz, irmão, e riram dele. Versículo 40. Quer ler? Você, para não pensar que eu que estou... 40. E riam-se dele. Calma aí, eles estavam chorando agora. Riram porque ele falou, ela não está morta. Porque ninguém acreditava naquilo. E ele expulsou todo mundo. E disse, só vai ficar aqui a mãe e o pai. Vai entrar comigo só Pedro, Tiago e João. Porque esse milagre, eu preciso que esteja aqui só pessoas que acreditam no milagre. E tem milagres para acontecer na nossa vida que Jesus precisa selecionar algumas pessoas para estarem perto da gente. Porque talvez vão ter pessoas nesse ambiente que vão rir de uma palavra que foi liberada. Ela está viva. Tem gente que vai rir. Tem gente que diz, eu duvido. Aí diz, quer saber de uma coisa? Pode ir embora se você não acredita. Porque só vai ficar aqui quem acredita nesse milagre. Fica tranquilo. Talvez uma seleção de pessoas está acontecendo na sua vida. E talvez isso seja algo que está só antecedendo um milagre que está para acontecer. Porque nem todo mundo que está perto acredita no que Deus vai fazer na sua vida. E tem hora, irmãos, que Jesus precisa tirar algumas pessoas de perto da gente. Ele tirou todo mundo e só vai entrar o pai, a mãe, Pedro, até os seus discípulos. Ele diz, vocês vão ficar aí, seus incrédulos. E ele entrou lá, e isso aqui é lindo para mim, minha pastora. Jesus coloca a mão e diz, Talita cumi. Traduzido, menina, levanta. Isso é uma palavra para quem está morta ou para quem está dormindo? Menina, levanta. E mais uma vez, a morte, quando encontrou com Jesus, perdeu. Deixa eu falar algo que talvez você não saiba, para você se alegrar comigo. Todas as vezes, Wagner, que Jesus se encontrou com a morte saiu e ele ressuscitou a pessoa. Todas as vezes. Aonde ele chegava, está morto? A viúva,
Lázaro, a filha de Jairo, todas as ocasiões, ele chegava a cura, milagre. A morte perdia. A morte tentou com ele. Mas ao terceiro dia nós louvamos aqui. Ele venceu a morte. E eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui essa noite. Você recebeu uma palavra de Deus? Recebeu? Levanta sua mão se você já recebeu uma palavra de Deus. Eu quero te dizer que quem liberou essa palavra para você, Ele dá ordem para os mortos ressuscitarem. Quem liberou essa palavra para você, Ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Você precisa focar nessa palavra agora. Feche os teus olhos comigo agora.